É aqui, tá? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim dos filhos de Israel. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão e de Quedes, e de Naftali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu a ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. E disse ela: certamente eu irei contigo pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora levantou e partiu com Baraque para Quedes. Vamos abaixar nossa cabeça, eu vou orar. Senhor Deus, que o Senhor venha mesmo essa noite, Deus, falar aos nossos corações. Deus, que o Senhor venha mesmo com a Tua palavra, Deus, que ela possa entrar nos nossos corações como uma espada de 2 gumes, Deus. Senhor Jesus, que nós possamos essa noite, Deus, ser semelhantes mesmo a Débora, Deus. Uma mulher, Deus, que foi grandemente usada pelo Senhor. Amém. Amém, gente. Aqui fala de Débora, né? E nós vamos saber hoje por que Deus escolheu uma mulher para liderar o povo de Israel e os libertar, tá? O que fez essa mulher tão singular ou especial no seu tempo é o que a gente vai saber hoje. Muitas vezes, nós imaginamos que Deus levanta as pessoas, aqueles que têm o selo, né? Ai, Deus vai usar somente aquelas pessoas que falam bonito em público, que não treme, que não treme na base, que não fica com as borboletinhas. O dia que o Henry falou comigo, a Jana, eu falei: meu Deus, olha, uma semana de diferença e eu já tô toda nervosa, não sei falar, sabe? Mas não é nós, né? É Deus através da nossa vida, né? E quando nós lemos a Bíblia, vemos que não é verdade, porque Deus quer usar a gente como a gente, com problemas, defeitos, pessoas com lutas, né? Mas que se permitiram ser moldadas, né? Ser moldadas pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Gente, porque sem a graça de Deus, a gente também não faz nada, né? Ninguém faz nada mesmo sem a graça. Lá em Coríntios 15:9, o apóstolo Paulo diz que segundo a graça que foi dada, fiz o que fiz, né? Assim como Paulo, Débora também, pela graça, fez o que ela fez naquele tempo, né? Ela fez uma revolução, né? E essa graça toma formas em alguns aspectos da nossa vida. Hoje nós vamos estar vendo quais foram os aspectos da graça que estavam na vida de Débora, né? Não precisa passar agora não, João. E porque ela pôde ser uma líder de uma geração em uma situação muito complicada, né? Porque hoje em dia é fácil a gente imaginar uma mulher no poder, uma mulher liderando em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, onde a gente for, a gente vê as mulheres aí sempre à frente de algo, né? As mulheres, elas estão tomando seu espaço na sociedade. Mas na época de Débora, gente, isso aí era algo surreal, né? Uma época em que as mulheres não tinham voz, né? Numa época que elas podiam falar com um homem somente se fosse o pai ou o marido, e em alguns casos com um irmão mais velho, né? Se o pai aconteceu de ter morrido, era o irmão mais velho que era o líder da família. Porque elas não podiam, gente, se vissem elas falando em público, elas eram consideradas imoral. E Débora, ela julgava, gente, ela julgava o povo de Israel, né? Mas de repente, Deus diz a Débora, né,
num país como aquele, Deus vem e fala assim para Débora: Débora, eu vou te usar para impactar uma geração, né? Mas um aspecto que Deus viu em Débora para poder usá-la, porque não é só eu vou usar ela porque ela é bonitinha, não, ele viu um aspecto nela. E um dos aspectos é que ela tinha, pode passar, João, intimidade com Deus, né? Débora, ela é uma pessoa que tinha muita intimidade, porque, gente, sem intimidade é impossível a gente fazer algo para Deus, né? Porque sem a intimidade não existe autoridade, né? A autoridade que vem do Espírito Santo, né? A autoridade que vem de Deus. E essa era a marca de Débora, porque Deus, gente, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele quer usar aqueles que estão dispostos a ser usados, aqueles que estão dispostos a serem moldados por ele, né? Não existe homem, não existe mulher, não existe rico, não existe pobre, não existe aquele que tem estudo ou aquele que nunca estudou, né? Para Deus são todos iguais, pois a graça de Deus se derrama sobre qualquer pessoa que invoca o nome dele. Débora buscava o Senhor na sua intimidade, o Espírito de Deus se revelava a ela, e ela se tornou profetisa. Alguém cheia do Espírito Santo que fala em nome do Senhor, as coisas do Senhor, e são impactadas, porque sabem que ela está falando em nome de Deus, né? Então, por isso que Débora, ela foi tão usada, né? Ela saía da casa dela, se assentava debaixo de uma palmeira e ia julgar o povo, né? Às vezes ela aconselhava, às vezes ela julgava, ou às vezes ela ia lá somente para orar, né? Então, Débora, ela tinha muita influência, porque ela falava em nome de Deus e com autoridade, viu? E se Débora podia buscar ser cheia do Espírito Santo, mesmo com tantos preconceitos daquela época, nós também podemos, né, gente? A palavra diz que Deus tem prazer em derramar a graça sobre os seus filhos, mas nós precisamos buscar cada dia mais ser cheios, né? Porque às vezes, né, a correria do dia a dia, as lutas também, né, gente? Acaba nos desanimando, a gente fica sem vontade de nada, fala, ai, hoje eu queria tanto ficar na minha casa, né? Ou, ai, hoje eu tinha tantas outras coisas para fazer, né? Mas Deus, ele quer nos usar. E a gente precisa estar disponível para ser usado por ele, né? Outro aspecto que atraiu a presença de Deus na vida a vida de Débora foi, ela não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas, né? Ela ia lá, gente, sentava debaixo da palmeira, ela não sabia quem ia chegar lá, porque não marcava horário, né? As pessoas precisavam e sabia que ela estava ali para isso, né? Que ela era uma enviada do Senhor para estar fazendo a diferença naquele povo. Então, ela não escolhia quem ela ia ouvir, quem ela não ia ouvir. Vemos no texto que todo dia, em uma determinada hora, ela ia para debaixo da palmeira para julgar o povo de Israel. Às vezes ela ia para julgar, como eu já falei, às vezes ela ia aconselhar, e às vezes ela só ia para orar mesmo, né? E naquela época a gente não tinha os benefícios de hoje, né? Que nós temos aí, redes sociais, internet, telefone, WhatsApp, que é tudo tão mais prático, né? A gente às vezes não precisa nem sair de casa para saber como que o irmão tá, né? Ou até mesmo, discipulado, né? Naquela época, gente, isso era um discipulado, né? Só que com várias pessoas. Era uma mulher que se preocupava com o povo e fazia para ser bênção na vida daquelas pessoas. E quando ela via algo acontecendo, ela agia, né? Ela agia conforme o que Deus mandava, né? A espiritualidade de Débora atraía cada vez mais vidas. Lá em Juízes 5:12, você põe aí para mim? Eu coloquei. Fala assim, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão.
Desperta, desperta, Débora. Porque assim como Débora, gente, Deus, Ele quer despertar as pessoas de cada geração, né? Em cada geração Ele quer despertar uma Débora, né? Ele quer despertar a Débora que está no coração de cada um. A gente tem que permitir, né? Deus nos usar assim como Ele usou Débora. Despertar pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença. E que Deus possa, gente, despertar mesmo as Déboras que existem no coração de cada um, né? Para a gente poder também se envolver com os problemas dos outros. Se envolver, mas não para criticar, mas para ajudar, né? Porque para criticar tem tantas pessoas aí, né? Às vezes, até parentes mesmo, né? E nós, assim, como servos do Senhor, a gente sabe bem como fazer, né? A gente tem as nossas orientações aqui no Ministério da Paz, a gente sabe como que é. Tem a questão do discipulado, né? Então a gente pode sim ajudar. Porque, gente, é fácil ajudar um conhecido a resolver um problema, né? Um conhecido está com um problema, eu vou lá e eu vou ajudar. Agora eu quero ver a gente estar disposto a resolver um problema de um alcoólatra, um mendigo, uma garota de programa. Aí como é que a gente faz? Um homossexual, né? Então, e naquele tempo, pode ser que não havia muitos desses casos, mas Débora, ela atendia qualquer um. E da mesma maneira, ela fazia tudo com muita excelência, porque ela estava ali enviada por Deus. Não era por causa dela. Débora, ela sempre agia direcionada pelo Espírito Santo, né? Temos que despertar, nós aqui, gente, essa noite, nós temos que estar cada dia mais despertos, se despertar para fazer a diferença nessa geração que a gente vive, né? Nós vemos que a gente não tem mais muito tempo, a volta de Jesus está próxima, né? Então a gente tem que sempre, cada dia mais despertar isso no nosso coração, essa chama de falar, não, eu quero ganhar vidas, né? Eu quero que meus familiares estejam aqui, que os meus amigos, colegas de trabalho, né? Porque lá Débora ia para debaixo da palmeira, mas e nós? Nós temos nosso ciclo de amizades, né? Tem o trabalho, a faculdade, a escola, né? Até mesmo na família. Então, a cada dia, a gente tem que ter isso no nosso coração. Não aceitar, falar, não, eu quero ver minha família, eu quero fazer a diferença. Aonde eu passar, eu quero fazer a diferença. Eu quero essa marca, né? Eu quero impactar uma geração, né? Outra característica de Débora, pode passar. Ela tinha uma sabedoria prática, né? Débora não tinha nenhuma faculdade. Ela não teve faculdade de psicologia, ela não teve uma faculdade de direito, porque nem tinha naquela época, né? Mas ela tinha o discernimento, né? E Deus, Ele quer levantar um exército de Déboras na nossa geração, né? A gente só tem que se permitir ser usados por Deus, amém? Você tem a bênção de Deus para repartir com alguém, então não enterre ou despreze. Desperta porque é tempo de servir, gente. Todo tempo é tempo de servir. Mas a gente está vendo que os dias estão mais curtos, né? Um dia tem 24 horas, às vezes não dá nem para a gente fazer metade do que a gente precisa. Então a gente não tem tempo a perder, né? Então é tempo assim da gente servir mesmo, ganhar vidas, saquear mesmo o inferno, né? Para povoar o céu. Amém? Precisamos nos encher a cada dia, porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que a gente tem se enchido, né? A gente tem que sempre estar vigiando para ver o que a gente tem se enchido. Se é de novela, se é de tantas outras coisas, ou se não, se é da palavra, né? Esse alimento tão precioso. O que a gente tem feito no nosso tempo vago, né? A gente tem tirado o nosso tempo com Deus, tem tido essa intimidade que atraiu Deus na vida de Débora, que fez Deus usar Débora. Nós temos tido. Amém? Aqui essa noite, gente, está cheio de líderes. Temos que nos levantar e ir fazer a obra de Deus. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Débora, ela saía todo dia da sua casa e ia até a palmeira. A Bíblia não fala, mas acredito que não deveria ser perto da casa dela, né?
Então ela saía lá do lar dela, com certeza, não está falando aqui, né? Fala só que ela era casada com Lapidote. Mas, naquela época também falavam que a mulher, quando tinha filha, era ela bendita, né? Ela era uma pessoa abençoada. E Débora ela é conhecida como a bendita do Senhor. Então, provavelmente, ela também tinha os filhos, né? Talvez ela levava os filhos, mas talvez não, né? Largava, às vezes, o marido em casa e ia lá, porque ela tinha um chamado. E ela ia cumprir o chamado dela. Então, nós também temos que sair da nossa zona de conforto e fazer a diferença, né? Talvez hoje você olhe ao seu redor e não consiga ver nada, né, gente? Às vezes a gente olha e não vê a solução dos nossos problemas. E talvez a única coisa que a gente vê é uma palmeira, onde Débora ela ia todo dia lá ter com o povo, julgar o povo. Às vezes é só isso que a gente vê na nossa vida hoje, né? Mas é com isso que a gente vai fazer a diferença, né? A gente vai lá, vai sentar debaixo da palmeira e vai fazer a diferença. Porque é Deus que manda. Amém? Outra característica, ela era disponível. Ela estava sempre disponível para fazer a obra do Senhor. Né? Ela tinha os horários que ela ia para debaixo da palmeira, ia lá ouvir o povo. Mas eu acredito que até fora desse horário as pessoas iam atrás dela. Porque se era ela que julgava o povo, acho que talvez ela não tinha horário. Né? Se as pessoas precisassem, eu vou esperar até amanhã para ir lá falar com ela debaixo da palmeira. Eu acredito que não. Ia lá, batia na porta da casa dela, Débora, né? Me ajuda aí. Eu acredito que é assim. A gente faz isso, né? Liga para o nosso discipulador, ai, o que eu faço? Não é? Eu acredito que era assim. Amém? Débora, ela não era disponível somente para ir para debaixo da palmeira. Ela estava disponível também, gente, para estar à frente de uma batalha, como nós vemos lá em Juízes 4, 8 e 9, que fala assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que leva, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera, venderá ou dará, né? Entregará. E Débora levantou e partiu com Baraque para Quedes. Gente, você imagina lá, se é uma mulher do lar, né? A única coisa de diferente, você vai lá debaixo da palmeira, Deus fala, agora você vai lá. Você vai estar na frente de batalha, você que vai dar ordem para o povo vencer o exército de Cícera. Imagina. Nós estamos dispostos a isso? A fazer isso? Imagina o marido dela, os filhos, gente. Fala, meu Deus do céu, onde minha mãe vai se enfiar, minha mulher vai se enfiar, né? Sem até ter a certeza se ela ia voltar. Né? Imagina uma mulher naquele tempo que não podia fazer nada, usava até burca, gente. Ela vai na frente de batalha para vencer um exército. Que aqui fala que o exército de Cícera tinha 900 mil carros de ferro. E ela ia lá, com a cara e com a coragem, com os 10 mil homens que Deus tinha mandado. E ela foi, né? Porque ela estava disponível. Ela tinha disposição, gente. Ela não se importava com o que todos falavam. Mas não, vocês vão morrer. Ela não queria nem saber. Ela ia fazer o que Deus estava mandando. Né? É fácil estar disponível, gente, com aquilo que já faz parte da nossa rotina. É normal. Às vezes acontece até da gente nem precisar de despertador para acordar, né? Porque faz parte da nossa rotina. E quando Deus chega lá e muda tudo, acontece. A gente tem planos, Deus vai lá e faz totalmente ao contrário do que a gente queria ou esperava que fosse, né? Acontece. Por quê? Porque não somos nós, é Deus através de nós. Os nossos sonhos têm que ser os mesmos sonhos de Deus. Não adianta a gente fazer planos. Se não tiver nos planos de Deus, não vai acontecer, né? Tenho certeza que para a guerra não era um plano de Débora, mas ela foi, né? E se a gente, Deus falar para a gente mudar nossos planos, vou te mandar para outra cidade,
ou vou te mandar para aqueles países que está cheio de guerra lá, na Síria. E aí, como é que vai fazer, né? Se a gente não tiver cheio, gente, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça, a gente não vai, né? A gente não arreda o pé daqui. Quando estamos disponíveis, vemos o inexplicável e imponderável de Deus de uma maneira tão simples na nossa vida. Talvez para todo mundo era uma batalha que já estava perdida, mas Débora foi. Porque aqui no texto fala que quando eles estavam lá no Morro de Tabor, o povo de Cícera, os guerreiros de Cícera vieram com os carros e diz que Deus enviou uma chuva bem fina. Né? Não era nem um temporal, e era um tempo de seca naquela época. Deus enviou uma chuva bem fina e os carros ficaram presos numa lama. E aí, o que aconteceu? O povo de Israel desceu e venceu a batalha, porque eles não tinham como lutar se eles não tivessem com os carros, né? E Cícera fugiu, saiu da batalha fugido, né? Então, algo que você fala, meu Deus, mas uma garoa, né? A gente falar aqui, uma garoa fina fez com que o povo de Israel ganhasse uma batalha que já estava perdida praticamente para eles, né? Mas Deus faz coisas na nossa vida que a gente nunca vai conseguir explicar mesmo, né? Porque Deus, ele age de uma maneira tão sutil na nossa vida, né? E a gente vê as coisas acontecer e fala, meu Deus, mas como isso? Né? E é Deus agindo através de nós. Débora entendeu que um dos seus papéis era ser serva do Senhor, era motivar as pessoas. E o que a gente tem feito para motivar as pessoas hoje? Qual que tem sido as nossas atitudes? Né? A gente tem agido segundo o coração de Deus? Né? A gente tem crido que o impossível de Deus pode acontecer? E Débora creu, né? Assim como Deus fez lá andar das 7 voltas no muro de Jericó, e aí na 7ª volta gritar e o muro cair. Algo simples. Para nós hoje, isso aí é fichinha. A gente grita por tanta coisa, né? É fácil? É. Nos nossos olhos, né? Mas é algo sobrenatural que age, né, gente? Através da nossa vida. E foi o que Débora fez. Ela estava disponível, ela foi lá e fez. Era simples. Nossa, se fosse só isso, acho que até o povo falou, nossa, se fosse só isso, podia ter feito antes, porque eles ficaram 20 anos, gente, sofrendo opressão daquele povo lá do rei de Cícera. 20 anos. E era só fazer isso? Eles talvez devem ter pensado isso. Poxa vida, Débora, por que você não fez isso antes? Por que a gente não foi, pelo menos antes, né, quando a gente viu que o negócio ia apertar? Porque não é o tempo dela, era o tempo de Deus. Deus queria usar ela no momento certo, né? Deus queria ver o coração dela até onde ela estava disponível para ser usada e moldada por Deus. Porque ela deve ter mudado muita coisa na vida, na rotina, né? Para Deus poder usá-la. E a última coisa, o último aspecto que Deus viu em Débora, ela tinha muita fé, gente. Quando no verso 6 lá, no verso 6 fala assim, enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Alguma coisa ela viu ali. Ela teve fé, porque poderia ter feito tantas outras coisas. Não precisaria ser nesse monte Tabor, poderia ser em outro monte. Mas ela viu algo que ninguém viu, né? Ela disse, vamos esperar o mover de Deus.
mas ela não sabia que ia chover. Ela estava ali pela fé, gente. Deus mandou ela lá. Ela não sabia de nada que ia acontecer. Ela só obedeceu algo que Deus mandou. E a fé dela também fez o milagre acontecer. Ela falou, vamos esperar o mover de Deus. Poderia acontecer 1 minuto depois que eles estivessem lá, poderia demorar horas, né? Deus queria testar a fé dela também. Mas ela viu e sentiu alguma coisa que estava direcionando. Isso se chama visão de fé. E isso é que fazia Débora ser uma mulher singular. Essa capacidade de ver as coisas pelos olhos da fé. Ela viu que os outros não conseguiam enxergar. E buscava o que parecia ser contraditório a toda esperança. Lá, em Juízes 5:7, fala assim: cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe Israel me levantei. Gente, até o povo de Israel já tinha desistido. Eles estavam desanimados, eles falaram, gente, 20 anos de opressão, não vai acontecer nada. Mas Débora, ela creu porque ela sabe quem estava mandando ela ali, né? Ela creu porque ela sabia que Deus tinha algo para fazer, né? Até Baraque é que ele não fala. Então disse-lhe Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Até Baraque duvidou. Falou, o quê? Eu vou lá, ela vai ficar aqui? Eu não vou, então ela que está mandando eu ir? Deus está falando com ela, então ela vai junto. Porque se acontecer alguma coisa, ela morre também. Acho que na hora foi isso que ele pensou, né? Mas ela teve fé. E ela sabia que Deus ali ia entregar o povo na mão deles, né? E eles desceram, gente, e ganharam a batalha, né? Com uma simples chuva, um simples agir de uma mulher. Uma mulher o quê? Que teve fé. Uma mulher que era cheia do Espírito Santo. Uma mulher que estava disposta. Quando Deus enviou para a batalha, ela não questionou, porque ela sabia, ela cria que foi Deus que deu a ordem. Então ela não tinha por que temer, né? E ela estava ali para servir, gente. E é tempo de servir agora, né? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala, desperta, Débora. E Deus, Ele só pede algo para a gente. Não é pedir demais, né? Ele quer que a gente que a gente tenha intimidade como Débora tinha, né? Débora, ela tinha uma intimidade com Deus que era algo sobrenatural. Ela discernia os problemas sem criar nenhuma confusão. Numa época que ninguém dava nada para a mulher não tinha vez nem voz. E Débora, ela não desistiu, não. Acho que ela falou, não é isso que vai me barrar, né? E a gente também não pode deixar nada barrar. Deus, Ele quer que a gente seja sensível às necessidades das pessoas, né? A gente seja sensível. Talvez Deus usou Débora, porque a mulher é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade diferente também, né? Talvez se colocasse um homem lá, um bronco, a gente vê que muitos homens foram usados muito por Deus, mas acredito que nessa situação, desculpa, um homem acho que só ia atrapalhar, acho que ia dar mais batalha, mais guerra ainda, né? Mas Deus não, Ele usou uma mulher, porque a mulher é sensível, né? Hoje em dia a gente também vê umas mulheres meio chucrona, mas Débora era sensível, né? E foi por isso que Deus usou. Então a gente precisa ter a sensibilidade, ser sensível às necessidades das pessoas. Viver sempre, gente, com uma sabedoria prática. A gente tem que ser sábio. Sábio na hora de falar, sábio na hora de agir. E Débora, ela era muito sábia, né? Como mulher, como profetisa, como juíza, como mãe, talvez, né? Que com certeza ela tinha filhos. Ela tinha muita sabedoria, né? Precisamos ter disponibilidade. Nós estamos disponíveis, gente? 100% disponíveis? Ou só aquele momento, só quando eu estou em casa, né? E no serviço, na faculdade.
A gente está disponível? Se o Espírito Santo mandar você fazer algo, num lugar inusitado, você vai fazer? Você vai ter essa disponibilidade de falar, não, eu vou e faço, né? E aí, como que a gente está? É só isso que Deus pede de nós hoje. E ter fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela deveria ter fé, muita fé. Né? A Débora, ela foi uma pessoa muito usada por Deus. Então que a gente possa mesmo ter isso no nosso coração a cada dia, gente. Foi uma palavra assim que falou muito comigo. Né? Porque a gente acha que às vezes na hora da luta, da dificuldade, falar, ai Deus, como que eu com tanto problema vou poder ajudar alguém? Gente, nós somos chamados para isso. Nós somos os mensageiros de Deus aqui na terra. Deus, Ele conta com cada um de nós, né? Então a gente tem que estar disponível sim, para qualquer hora, para qualquer momento, né? Se precisar correr de madrugada, gente, a gente tem que estar aqui, né? Porque Deus conta com a gente e nós temos um chamado. Então aqui, cada um de vocês tem um chamado de Deus, eu não sei qual é, só que Deus sabe. E Ele vai usar cada um segundo a maneira que Ele quer, né? Não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer para nós. Amém?